Hoje eu tô aqui num lugar diferente, porque eu tô viajando e eu improvisei essa estrutura aqui para gravar esse vídeo que eu acho muito importante. Na verdade, foi uma das dúvidas minhas no início da catequese e eu achei que valia a pena gravar logo, porque eu escutei a palavra pecado e aí eu prestei atenção no que vinha na minha cabeça quando eu escutei a palavra pecado. E aí eu queria saber de vocês o que vem na cabeça de vocês quando vocês escutam essa palavra. Talvez culpa, talvez vocês acham que seja uma lista de proibições, ou às vezes você normalizou essa palavra e nem dá tanta importância, mas eu acho que o problema não é nem esse. O grande problema é a pessoa não entender o que significa o pecado e às vezes carrega uma culpa excessiva que nem precisava carregar, na verdade, ou então ela não dá tanta importância para essa palavra nos dias de hoje. Então, nos próximos minutos, eu vou abrir o Catecismo da Igreja Católica e te explicar o que o pecado é, o que o pecado não é, a diferença entre pecado mortal e venial. E já te adianto, talvez você nunca tenha entendido o que significa a palavra pecado. E pode ser a coisa mais libertadora que você vai ouvir hoje. Eu sou o Danilo do Católico Aprendiz, não sou padre, nem teólogo, sou alguém que está fazendo catequese aos 37 anos e estou estudando e vou te ajudar a entender de uma vez por todas o que é o pecado. E quando alguém pergunta o que é pecado, vem a resposta automática. Pecado é fazer alguma coisa ruim. Eu sou uma boa pessoa, trato todos bem, não faço mal a ninguém, não mato, não roubo. Será que isso é suficiente? Se isso fosse suficiente, bastava eu ser uma boa pessoa e estava tudo bem, né? E a igreja, por que a igreja bate nessa tecla há 2000 anos e Jesus falava tanto disso? Será que é só ser uma boa pessoa e tá tudo bem? Fazer bem, praticar a caridade, ajudar o próximo? Será que é só isso? Tem gente que vive carregando culpa por tudo. E tem gente que acha que o pecado não tem nada a ver. E os dois acabam chegando no mesmo lugar, que é se afastando de Deus. E por motivos completamente diferentes. O pecado não é uma lista de proibições para estragar a sua vida. Não é Deus anotando tudo num caderninho como se cada erro seu para depois te julgar. Não é uma palavra que existe para te fazer sentir culpado. Porque, por exemplo, pensa numa placa de piso molhado. Ela não está ali para te proibir de passar ali. Ela está ali para te mostrar que pode ser perigoso, pode te fazer mal, pode te acontecer alguma coisa ruim se tu fizer aquilo ali, se tu passar por ali. Assim funcionam os mandamentos de Deus. Eles estão ali para te alertar que aquilo pode te machucar, por exemplo. Os mandamentos são o aviso de um pai. E quando você entende isso, a pergunta deixa de ser o que eu posso fazer para o que me machuca. E se me machuca, machuca quem me ama. O Catecismo da Igreja Católica, no número 1849, define o pecado assim: uma falta contra a razão, a verdade, a consciência reta. É uma falta ao amor verdadeiro para com Deus e o próximo. Uma falta ao amor. O pecado não é você quebrar uma regra, é falhar no relacionamento. E o número 1850 vai além. Ele fala que o pecado é escolher a si mesmo contra Deus. É como trair a confiança de alguém que te ama e o problema nunca foram as regras. É o coração de quem você feriu que é o problema. E tem um detalhe muito importante. Quando você peca, tem mais alguém que sai ferido, que é você mesmo. Paulo escreveu isso em Romanos 3:23. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Isso não é condenação, é um diagnóstico. E o diagnóstico de uma doença tem tratamento, tem cura. E agora uma das partes mais importantes sobre o pecado. O Catecismo da Igreja Católica, no número 1854, diz que os pecados são diferentes. Existem os pecados mortais e os veniais. E a diferença não está só em ser pecado leve ou pecado grave. O número 1855 explica que o pecado mortal destrói a caridade no coração da pessoa. Já o venial, ele fere a caridade no coração da pessoa, mas ela continua ali. Pensa num relacionamento entre duas pessoas que se amam, mas as pequenas brigas são os pecados veniais.
Acontecem as brigas, machucam, mas o amor continua ali. Já os pecados mortais são aquelas que rompem o relacionamento, se separam. E tem uma coisa que pouca gente sabe: ninguém comete pecado mortal por acidente. O Catecismo da Igreja Católica diz que são necessárias 3 condições para que isso ocorra. Tem que ser o pecado de matéria grave, tem que ter plena consciência do que está fazendo, você sabe que é grave, e o pleno consentimento. Você sabe que é grave e mesmo assim continua fazendo. Então, às vezes você está carregando uma culpa esmagadora por algo que você fez, mas não entende, que não sabe que Deus te julga com mais justiça do que você se julga. A igreja criou essas condições não para complicar, mas para te proteger. E Jesus contou uma história exatamente sobre tudo isso. Está em Lucas capítulo 15, que é a história do filho que chegou para o pai e falou que queria a herança dele, mesmo com o pai em vida. E aí ele pegou tudo, foi embora para longe, vivendo uma vida desregrada, acabou sem nada, com fome. Ele começou a criar porcos e aí depois queria até comer as comidas dos porcos. Isso é o pecado mortal em forma de história. Repara bem, matéria grave, plena consciência e pleno consentimento. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Pegou tudo que tinha direito, ainda em vida, na vida do pai em vida, e aí ele começou a viver uma vida desregrada, sabendo de tudo, sabendo que era pecado, e depois ele vem para o pai ensaiando um discurso que pequei contra ti, pequei contra Deus, já não mereço ser chamado de teu filho. Então ele ensaiou essa frase e vinha repetindo no caminho até chegar em casa, e aí a ideia dele era se tornar no máximo empregado ali do seu pai. E agora a frase que eu quero que você guarde, que está em Lucas capítulo 15, versículo 20. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se ao seu pescoço e o cobriu de beijos. Estando ele ainda longe, o pai nem esperou o filho chegar. Ele saiu correndo em direção ao seu filho, nem esperou o filho terminar o discurso que ele estava ensaiando, e ele já pediu a melhor roupa, o melhor anel e as melhores comidas para fazer uma grande festa para a chegada do seu filho. É assim que Deus olha para você quando você está longe. Não de braços cruzados, esperando você se arrepender e voltar. Ele está ansioso te esperando. Então, o que fazer com tudo isso? 3 coisas simples. A primeira, pare de fugir da palavra pecado. A palavra pecado é o diagnóstico da doença, e com um diagnóstico em mãos, aí tem tratamento e às vezes até cura, né? A segunda coisa, faça um exame de consciência. Não para se torturar, mas para enxergar os problemas. Antes de dormir, 5 minutinhos ali, se pergunte: onde eu errei com Deus hoje, com a minha família, com as pessoas próximas? Onde eu errei no amor? E a terceira é a confissão. Se tem algo grave pesando na sua consciência, talvez até anos, a confissão é o seu caminho de volta. O catecismo diz que o pecado mortal pede uma nova iniciativa da misericórdia de Deus. E deixa eu te falar, o padre não está ali te esperando para te dar uma bronca. Ele está ali para te auxiliar a voltar para casa. O pecado é real, a ferida é real, a igreja nunca escondeu isso. Então presta atenção em como a história termina lá em Lucas 15. O pai corre. Você não precisa estar 100% limpo, você só precisa virar na direção de casa. Se esse vídeo te ajuda de alguma forma, manda para alguém que precisa ouvir isso hoje, no site catolicoaprendiz.com.br, vou deixar o link na descrição. Eu coloquei um artigo completo sobre esse tema. Se inscreve no canal, curte e deixa o seu comentário, feedback positivo, negativo. E até o próximo episódio e que Deus te abençoe.